Nós estamos, começando a nossa mensagem, o nosso trabalho para o Senhor de toda segunda-feira. E eu lhe convido você agora para nós levar a Deus em oração, porque nós precisamos orar a Deus, buscar ao Senhor. Então vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, nós estamos na Tua presença, Deus, nesta hora para falar contigo. E eu estou aqui te apresentando a minha vida nas Tuas mãos, Senhor, para Tu me usar neste dia como vaso que sou diante de Ti para levar a Tua palavra, Pai. Que não seja eu agora, mas que seja o Espírito Santo que vai falar através de mim. Senhor, eu nada sou e nada tenho sem Ti, mas contigo em todas as coisas eu sou mais do que vencedora. Por ti que morreu naquela cruz do Calvário. Então, nas tuas mãos eu entrego a minha vida agora para tu me usar como instrumento, Senhor, diante de ti. Aumenta a minha fé agora e me fortalece, me ajude. E nesta manhã, Senhor, eu quero te apresentar todas aquelas vidas que já tem me assistido, Senhor. Você que vai me assistir pela primeira vez, que o Senhor possa te abençoar e te dar vitória. Deus, visite agora cada lar, cada família, entre dentro, Senhor, dos lares, visitando os filhos, a mãe, o pai, meu Deus. Visite nesta hora aqueles que estão longe, aqueles que estão perto, aonde quer que estão agora nos seus trabalhos, vai lá, Senhor, dando tua proteção, os livramentos, porque tu é fiel. Visite, meu Senhor, aqueles que estão nas chácaras, nas fazendas, entre com providência, Espírito de Deus. Visite esses que estão, Senhor, nessas pistas, esses caminhoneiros, esses ônibus, esses, meu Deus, taxistas, esses motoristas, Senhor, meu Pai, que trabalha através, Senhor, de um carro, precisa de proteção. Visita esses carros, visita essas motos, meu Pai, põe os teus anjos nessas pistas, livra dos acidentes, visita esse povo que trabalha nesse sub, meu Pai. Senhor, vai agora, Senhor, dando a vitória para aquele, meu Deus, que precisa de saúde. Dê a saúde para o teu povo, dê a saúde, ajude, visite aquele que está em uma cama e não pode levantar. Aquele que está em uma cadeira de roda, Senhor, alcance agora. Espírito de Deus, Senhor da glória, visite a humanidade. Aquele que está enfermo, esperando em ti uma cura, vai lá com a saúde, vai lá com a vitória. Visite, meu Senhor, aonde quer que está um que precisa de ti. Entre nos hospitais, entre nas cadeias, Senhor, faça o mover da tua mão na direção deste povo, aquele que chora, aquele que está amargurado, aquele que está triste. Consola o coração, Senhor, daquele que está amargurado, que está triste, enxuga lágrimas do que chora, e visite também aqueles que estão alegres, aqueles que estão se regozijando em ti. Visite tuas filhas, visite teus filhos, visite aqueles que pregam a tua palavra, aqueles que faz a tua obra, Senhor. Eu entrego todos nas mãos de um Deus fiel e poderoso, aonde quer que esta voz chega, Senhor, que o teu Espírito chegue, dando a vitória, dando a força para aquele que não tem, dando a saúde, dando a proteção, dando os livramentos, Pai, porque só tu pode agir, e em teu nome, meu Pai, certa da vitória, nós te agradecemos, amém. Deus é fiel. Quero saudar todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estou grata a Deus por mais essa oportunidade, por uma semana que passamos, por um final de semana que passamos abençoado na presença do Senhor. Quero lhe desejar uma semana de bênção, de paz, de vitória com Jesus. Você que está triste, você que está chorando, você que está amargurado, você que nesse final de semana aconteceu algo que lhe surpreendeu e você está muito triste, você está dizendo, Deus, mas por que eu? Deus, mas por que aconteceu isso no meio da minha família? Deus, mas por quê? Não fique falando isso, agradeça a Deus que Ele sabe por que aconteceu tudo. Pode ser coisas tristes, coisas de sofrimento, mas quem fez foi o Senhor e Ele sabe de todas as coisas.
Peça ajuda a Deus para você vencer. Peça força a Deus para você ser mais do que vencedor, vencedora. Porque Deus está acima de todas as coisas. Ele contempla a sua vida. Ele sabe de tudo. E você que está grata a Deus, você que está alegre, você que passou este final de semana abençoado na presença do Senhor, que Deus possa cada dia mais te fortalecer, te alegrar nele, porque a nossa alegria ela vem somente do Senhor, porque a alegria que vem do Senhor é uma alegria que não acaba, é uma alegria permanente, porque a alegria que vem do mundo, ela é uma alegria que você tem hoje, mas amanhã você pode estar muito triste, quando você cai em si, porque muitas das vezes você quer se alegrar em alguma coisa, que quando aquele efeito sai, a tristeza bate na sua vida, mas eu quero lhe dizer que a alegria do Senhor, ela permanece. Quando você está alegre com Deus, você às vezes está doente, às vezes está passando por situações que você olha e vê só Deus para lhe ajudar, mas você é alegre porque você sabe que vem a vitória de Deus. Por mais que seja difícil a luta, nós sabemos que tem um Deus no céu, um Deus que nos vê, um Deus que contempla nossas vidas. Então não tema, confie no Senhor, que Ele é poderoso. Espere nele, que Ele pode agir. Às vezes você diz, é muito grande a minha luta, mas bote tudo nas mãos de um Deus que tem poder nos céus e na terra, nas mãos de um Deus que pode lhe ajudar. Se a sua luta está grande, não conte para ninguém, conte unicamente para Deus, porque se você contar para alguém, alguém vai dizer, mas é o que você merece passar, é o que você tem que passar, porque você é isso, você é assim. Mas se você contar para o nosso Deus, Ele vai te ajudar. Ele não vai te discriminar por nada. Ele não vai jogar nada na sua cara, porque o nosso Deus não é assim. Por mais falho que nós seja, por mais que seja a situação que nós temos passado e que nós estamos passando, nós temos que confiar no Deus que fez os céus e a terra, em um Deus que morreu e ressuscitou, e hoje Ele está vivo em nosso meio. Aonde quer que você está, muitas das vezes você não vê, mas você sente que Deus está agindo, então Ele está contigo. Não tema, confie, que o anjo do Senhor alcança essas vidas que está necessitada de um milagre, necessitada de uma vitória, necessitada de uma cura, que o anjo do Senhor te alcance. Você que está nesse desespero porque está nesta cama de hospital, chorando, desesperado, não fique assim, minha irmã. Não fique assim, meu irmão. Levante os olhos para o céu e veja que o socorro vem do Senhor. É dele que vem a saída. É dele que vem a força para você vencer. Então confie no Senhor. Peça a Deus para entrar nas suas causas. Ore ao Senhor. Porque quando nós clamamos a Deus, Deus move a sua mão em nossa direção. Então clame a Ele. Busque a Ele com o coração voltado para o Senhor. Oi, irmãos, desculpe, tá? Que eu tô aqui com uma crise de garganta. É uma infecção, é uma alergia que eu tenho na minha garganta. Mas não é isso. Eu sempre falo aqui, não é nada que vai parar de eu falar do meu Deus, porque o Senhor, Ele é poderoso. Porque quando Deus nos escolhe, a palavra de Deus diz que nada nos separa do amor a Ele. Então não é por essa pequena elegia que eu vou parar de dizer para você que tem um Deus que pode te ajudar. Não é por essa pequena elegia que eu vou dizer que o meu Deus, Ele está vivo contigo e Ele pode fazer o que você não pode fazer. Olhe para o passado e veja o que aqueles homens passaram, o que aqueles servos do Senhor passaram. Muito foi morto, muitos foi apedrejado, foi alguns ali apedrejado. Então você vê que eles não negaram a fé. Eles permaneceram firmes, então não negue a sua fé, busque ao Senhor, ore a Ele, porque Ele está pronto a nos ajudar. Seja alegre, porque a alegria vem do céu. Nós precisamos andar com a nossa cabeça erguida, por mais que seja a luta, mas tem um Deus que nos ajuda, porque o pessoal do passado, os antigos passaram por grande luta, mas eles foram vencedores porque eles não desistiram. E aquele que não desiste, que permanece firme, é um vencedor por Jesus. Então, que Deus possa lhe fazer hoje, neste dia, nesta semana, uma vencedora, um vencedor. Não coloque seu problema maior do que o nosso Deus, porque não existe nada maior do que Deus. Não
pense que o seu problema não tem saída, que tem saída sim. Não pense que não há uma solução, que há sim, porque o nosso Deus, ele é maior. E se for para você orar mais, ele permite que esse problema permaneça mais na sua vida. Mas se Deus tem poder de hoje, através desta palavra, desta oração que nós já oremos e vamos orar, Deus tem poder de entrar na sua causa e lhe dar vitória. Então não tema, confie, espere no Senhor. Veja o que Deus já tem feito por vocês todos que vocês estão aqui. Veja a trajetória que vocês já passaram, mas foram mais do que vencedor, porque o Senhor venceu por vocês. Então não desista, a luta é grande, mas a vitória é maior. Quando nós passa pela luta é porque a vitória está no amanhã para chegar. Quando nós está tudo bem, prepare que a luta sempre vem, porque a vida do cristão é assim. Nós ouvimos falar de um homem que ele entrou, foi dentro do mar, no ventre de uma baleia, mas ali a palavra do nosso Deus nos diz que ele clamou a Deus. Ele clamou ao Senhor ali do fundo daquele oceano, ali no ventre daquela baleia, e Deus ouviu ele. Então aonde quer que você está, mesmo sem você poder falar, só o seu pensamento sobe diante de Deus quando você pensa com fé, confiando que Deus faz. Porque Jonas ali no ventre daquele peixe, ele sabia que se ele clamasse a Deus, e ele sabia porque ele estava passando aquilo, ele estava passando pela desobediência, porque ele desobedeceu ao Senhor. Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para o outro, ele quis fazer a sua própria vontade. Mas eu quero lhe dizer que quando Deus tem uma obra na sua vida, você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que Deus quer. Então que Deus possa te fortalecer e te ensinar. Que Deus possa lhe dar o dom do discernimento para você discernir o que Deus quer na sua vida. Então não desespere por essa luta, por este vento que você está passando. Que muitas das vezes Deus mandou você fazer algo. Deus mandou você ir para um lugar e você foi para outro. Muitas das vezes você desobedeceu. Muitas das vezes Deus disse, eu te quero, tu é na minha casa me louvando. Eu quero, tu é na minha casa me servindo, e você desobedeceu ao Senhor. E hoje você está nesta cama sem poder levantar, esperando por ajuda de alguém. Hoje você está nesta cadeira de roda dizendo, Deus, mas por quê? Mas você já parou e já pensou que foi você mesmo que permitiu isso na sua vida, porque foi você que não obedeceu a Deus. Mas ainda tem tempo, você ainda pode servir ao Senhor, você ainda está com vida. Então olhe para a sua falha, aonde você errou, e diga para Deus, eis-me aqui, eu vou me levantar e vou falar contigo, vou estar contigo. Fale isso para Deus, porque o nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. E aquilo que nós olhamos e vê e pensa que é impossível demais, para Deus não é nada. Entregue todas as suas causas, a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor e espere nele. Irmãos, você já parou para pensar hoje, neste dia, e agradecer a Deus por este dia maravilhoso? Você já agradeceu a Deus pela sua vida, a vida da sua família? Ah, mas eu não vou agradecer porque eu estou passando por isso, por aquilo. Comece a agradecer a Deus. Que quando você agradece a Deus, Deus vê nas lutas você agradecendo a Ele. E Ele vai, estende as suas mãos e lhe sara, lhe ajuda a você vencer. O dia é lindo, é muito maravilhoso o dia, o sol que brilha na nossa direção, os feitos de Deus é muito grande. E muitas das vezes nós só murmuramos, nós só temos palavra de murmuração. Nós temos que agradecer, tirar tempo para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Até pelas lutas nós temos que agradecer, porque Deus sabe o porquê das lutas. Nós temos que agradecer pelo dia mau também, porque tudo é a permissão do Senhor, tudo é Deus que faz em nossas vidas. Então segure nas mãos do Senhor e diga para Ele, Deus, não solte na minha mão, não solte das minhas mãos, para que eu não vacile com meu pé. Me ajude a vencer, me ajude a eu ser mais do que vencedor. Peça ajuda a Deus, peça força a Deus, que Deus possa te alcançar, que Deus possa enxugar dos seus olhos as lágrimas, que Deus possa tirar essa dor que você está sentindo, que Deus possa entrar na sua causa e fazê-la se tornar possível para você, para a sua família. Ore pela sua família, se levante, porque quando nós estamos de pé
diante do Senhor, nada nos abala, porque o Deus que nós serve faz é assim. Quando nós somos cheios do Espírito, quando nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, quanto mais nós busca a Deus, mais nós quer buscar mais. Quanto mais nós faz para o Senhor, mais nós quer fazer mais. Nós olha e vê que estamos fazendo muito pouco nesse mundo que estamos vivendo. Nós olha e vê que nós queremos fazer mais. Quando nós somos fiel ao Senhor, quando você é fiel a Deus, quanto mais você faz, nunca você se farta, porque tudo que nós fizer para Deus é pouco demais. Então você não se farta o que você faz para Deus. Você não se farta de ir para a casa do Senhor. Quanto mais você vai, mais você quer ir, porque você vai adorar a Deus. Você não olha nem para um lado e nem para o outro, olha somente para o Senhor, que você sabe que você vai ouvir a palavra dele. Então faça isso, que você vai ver uma mudança espiritual na sua vida. Você que precisa se consertar, você que precisa, que às vezes está na casa do Senhor, mas precisa dizer, eu quero mudar, eu não vou permanecer desta maneira. A vinda do Senhor está próxima. Reconcilie com o Senhor. E você que vai me ouvir, que precisa de aceitar a Deus, ao Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus, desce tudo para lá, siga ao Senhor. Como é importante nós saber que tem um Deus que cuida de nós, como é importante nós servir a Deus. Então aceite o Senhor como seu único e suficiente Salvador, seja um servo de Deus, seja uma serva de Deus, porque eu quero lhe falar, o mundo é muito bom, os prazeres do mundo é bom, mas a palavra de Deus diz que o caminho do mundo é bom, mas o caminho do homem é muito bom, porque o homem que anda nos seus próprios prazeres, o caminho é muito bom, mas a palavra de Deus nos diz que o fim é morte. Então é morte, é uma morte espiritual. Então faça o que o Senhor quer que você faça. Desce tudo para lá. Olhe para tanta coisa que está acontecendo na humanidade. Olhe para tanta enfermidade que não tem cura que está acontecendo no mundo. Olhe para isso tudo e se agarre com Deus, porque em Deus nós temos a saída. Ah, mas você não passa luta? Passamos, mas nós sabemos que nosso Deus passou a luta maior que passou por nós. Então nós sabemos que nós temos Deus ao nosso lado. Então não tema, confie, não se desespere. Espere no Senhor. Às vezes é a dor que está grande. Espere em Deus, que Deus tem o momento certo de lhe curar. Às vezes é muitos anos que você está prostrada aí sem poder levantar. Mas às vezes Deus vai permitir você permanecer aí. Mas às vezes Ele está lhe provando, Ele vai lhe levantar daí. Às vezes é uma dor muito grande no seu joelho, é uma depressão, não sei o que. Às vezes é dentro de você, nos seus órgãos. Mas para Deus isso não é nada. Se Ele quiser curar, Ele põe as mãos dEle com o fogo do poder dEle. Ele queima em questão de segundo. Mas muitas das vezes a nossa desobediência, ela traz as consequências sobre nós. Porque muitas das vezes é nós que plantamos o que nós queremos colher. Muitas das vezes é nós que fizemos a cama para nós deitar. Então olhe, veja o que você está fazendo. Olhe como é que está a sua vida. Olhe como é que você está olhando para o Senhor. Olhe se você está servindo a Deus como Ele quer, fazendo o que Ele quer. Que Deus possa te alcançar. Que Deus possa te dar força para você ser uma vencedora. Você ser um vencedor. Porque sem Ele nós não podemos, mas com Ele nós podemos. Então que Deus possa te ajudar. Às vezes a luta que você está passando é a libertação que você pede dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Vá orar, vá buscar a Deus, entregue tudo nas mãos de Deus e diga, eu vou servir a Deus e vou confiar que meu Deus vai libertar minha família. Porque para o nosso Deus não existe impossível. Agora só que nós precisamos se levantar. Você vê, a palavra de Deus nos fala de uma mulher. Aquela mulher estava muito enferma, que ela sofria com aquela enfermidade há muitos anos. Mas o que ela fez? Ela levantou e ela disse, eu vou tocar na orla do meu mestre, porque se eu tocar eu vou ser curada. Então nós ouvimos, sempre tem que ter um esforço. Sempre tem que ter um bater na porta. Tem que ter um levantar, tem que ter um propósito, tem que ter um clamor, tem que ter uma obediência para nós receber. Você pensa que é fácil eu estar aqui pregando a palavra de Deus segunda na sexta-feira? Você acha que é fácil? Não, irmãos. É difícil, mas Deus mandou.
Não é fácil, levante, há muitas coisas, enfermidade, para que eu não faça esse trabalho. Mas se Deus me ordenou, vou fazer confiando nele, porque é dele que vem a vitória para a minha vida. Então nós não podemos parar, nós não podemos desistir de servir ao Senhor. O tempo de nós servir a Deus com mais sinceridade é agora. Porque a vinda do Senhor está próxima. A qualquer momento ele vem buscar a sua igreja. Como é que ele vai achar a igreja dele? Você é aquele cristão, aquela cristã que tem compromisso com Deus. Porque nós precisamos ter compromisso com Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos deixar tudo para lá e servir ao Senhor. Nós precisamos, porque tudo que nós temos, tudo que, quando nós buscamos o Senhor, não precisa correr atrás de nada. Tudo que for para você, vem para a sua casa, vai aonde você está, creia tão somente. Aí você diz, mas se eu não trabalhar, se eu não me esforçar, mas você já trabalha. Você já ora a Deus, você já busca o Senhor. Então não se preocupe. Deus está pronto a te ajudar quando você faz para Ele. Quando você dá o seu melhor para o Senhor, Ele está pronto a te ajudar. Então não se envolva com as coisas que é passageiro, mas se envolva com as coisas que é permanente, que é o nosso Deus que permanece eternamente. É o nosso Deus, é com Ele que nós temos que estar envolvido. É a Ele que nós temos que dar honra e a glória. É para Ele que nós temos que tirar tempo. E muitas das vezes, até os cristãos mesmo, porque não é fácil. A gente passa o dia todo, não lê um capítulo da palavra de Deus, nem sequer um versículo. É ocupada com tantos afazeres, com tantas coisas. E o Senhor vai sempre ficando, mas à noite eu vou ler, à noite eu vou cantar um louvor. E quando chega a noite, você está cansada de tanta coisa que você fez no dia. Aí você está cansada, aí você não tira nada para Deus. Até mesmo os cristãos, nós precisamos mudar isso, irmãos. Nós precisamos tirar tempo para Deus. Nós precisamos ler a palavra do Senhor. Nós precisamos se envolver com Deus, porque é dele que vem a nossa saída. Quando nós estamos passando por algum momento difícil, nós clamamos ao Senhor de dia e de noite. Toda hora nós estamos clamando a Deus, fazemos propósito com Ele. E quando tudo passa, nós esquecemos tudo aquilo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que honrar o nosso compromisso. E nós temos que dar o nosso melhor para Deus. E nós temos que dar tempo para o Senhor. Vamos tirar tempo para Deus, vamos servir ao Senhor com alegria, não vamos olhar nem para um lado e nem para o outro, mas vamos olhar para o nosso mestre, que é o autor e o consumador da nossa fé. Vamos pedir força a Ele todos os dias, fé, que é o que nós precisamos. Porque nós vimos no passado, quando Deus fazia aqueles milagres, Ele dizia, mulher, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ele sempre dizia através da fé. Então, se nós tiver fé, nós vamos colocar nossas causas diante de Deus e nós vamos ver que a vitória vai chegar do Deus que fez os céus e a terra. Peça ao Senhor para aumentar a sua fé e que Deus abençoe todos vocês neste dia, dando a vitória, dando a saúde, dando a proteção, dando o desejo de vocês servir ao Senhor. Porque quando nós temos prazer e alegria de servir a Deus, nada nos impede. Então, que você peça a Deus esse desejo, que você peça a Deus essa força e essa fé para você estar diante do Senhor. E eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus, que Deus me deu neste dia, para me trazer para todos vocês, foi Isaías 2. Isaías 12 e o versículo 2 e o 3 que diz, eis que Deus é a minha salvação, e eu confiarei, não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu canto, e se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirarei água da fonte da salvação. Então esta é a palavra do Senhor, que nós venha, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a razão da nossa vida, Ele é a nossa salvação. Quando nós creamos que Deus, Ele é a nossa salvação, Ele é a fonte da água viva, aquela água que você bebe e se sacia a sua sede para sempre, a água da palavra de Deus, o alimento que você precisa é beber desta água, comer deste alimento, que é a palavra do Senhor. Nós precisamos cada dia se envolver com a palavra de Deus, beber da água da vida, da água que Ele deu para aquela mulher, naquela fonte. Ele disse, eu te der desta água, tu nunca mais terás sede, porque a água que o Senhor ia dar era o Espírito Santo derramado sobre ela. Se nós tiver o Espírito Santo em nossas vidas,
nós somos mais do que vencedor em todas as áreas. Porque o nosso Deus, ele é maior, ele é poderoso. Então fica esta palavra para você aqui em Isaías 12, versículo 2 e 3. Medite nesta palavra. Ele é a nossa força, ele é a nossa salvação. Ele é o nosso refúgio, ele é tudo para nós quando nós colocamos ele como a nossa força, como o nosso refúgio. Às vezes você olha e diz, essa irmã prega essa palavra desse jeito, ela fala desta maneira porque ela não passa luta igual eu. Eu quero lhe dizer que todos nós na face da terra estamos passando por momentos difíceis. É o servo de Deus, é a serva de Deus, todos nós. E se você não está passando, olhe para você e diga, Deus, o que está acontecendo na minha vida? Porque a palavra de Deus, em outras palavras, diz que o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós é mais do que vencedor. Você tem que estar passando por luta de alguma maneira, alguma situação, mas crendo que o nosso Deus, ele é maior. Crendo que o nosso Deus pode te ajudar na hora que o vento assoprar. Crendo que o nosso Deus é a saída para todas as coisas. É isso que nós temos, a alegria de servir a Deus. É porque nós sabemos que a nossa vitória, ela vem do Deus que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa alcançar vocês com esta palavra neste dia. E possa lhe fazer um vencedor. Lhe fazer uma vencedora. Que possa você confiar no Deus que você serve. Que Ele é maior e que Ele pode lhe ajudar. E eu lhe convido agora para nós orar. Todas as suas causas agora. Apresente nas mãos do Senhor. Apresente a sua família. Apresente aquela causa que você quer que Deus resolva. Apresente a sua enfermidade, a sua vida agora. Para Deus, creando, tendo fé que Deus pode fazer. Porque Ele tem poder e Ele quer fazer por você. Deixe Ele fazer. Então, lhe convido para você apresentar todas as suas causas agora nas mãos do Senhor. Que nós vamos orar, confiando, porque eu sempre falo. Esse minuto, que é muito pouco, que eu tiro aqui para estar falando da palavra do Senhor. É muito pouco este minuto. Eu poderia ficar aqui um dia, meio-dia, falando de Deus, porque Deus sempre nos dá palavra e quando a palavra de Deus diz que nós fala do que o nosso coração está cheio. Então, meu coração é cheio do Senhor. E encha seu coração do Senhor para que você possa falar de Deus. Então, minha irmã, não tema, confie, porque a luta é grande, mas a vitória ela é maior. Não se desespere, vamos orar. Vamos orar, porque eu disse que aqui esse tempo pequeno que eu tiro é para te ajudar em oração. Bondoso Deus, Pai, nós estamos diante da Tua presença, te agradecendo pela Tua palavra, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas neste momento, meu Senhor. Alcance nesta hora todas aquelas vidas que estão necessitando de Ti, de um milagre. Entre dentro de cada lar agora, Pai, pois eu entrego cada lar, cada família nas Tuas mãos, meu Senhor, para Tu entrar dentro de cada lar, ajudar aquele que precisa. Visite, meu Senhor, aqueles que estão longe, aqueles que estão perto. Meu Senhor, visite esses caminhoneiros que estão agora nessas pistas. Visite esses ônibus, Senhor. Entre com providência esses carros, esses motoqueiros, aqueles que estão nas pistas, aqueles que vão, aqueles que vêm. Seja a tua proteção deste povo agora, meu Deus. Pai, leve eles em paz aos seus destinos, Senhor da glória. Visite, meu Senhor da glória, Pai celestial, esses policiais, eu entrego eles nas tuas mãos, para tu proteger da vitória, que eles trabalhem em prova da humanidade. Seja a tua proteção deste povo. Entre nos trabalhos, meu Pai, aonde está aquele trabalhando, aonde está aquele patrão, aquele empregado, vai lá, visite esses colégios, meu Pai, sendo tua proteção, meu Deus, dos diretores, dos professores, dos coordenadores, das vidas que estudam nesses colégios. Eu entrego nas tuas mãos para tu ser a proteção. Põe o teu sangue em volta desses colégios, meu Pai. Entre dentro desses hospitais agora, fazendo, meu Deus, um milagre, porque Tu é fiel. Entre nas cadeias, entre nesses postos de saúde, entre, Pai querido, aonde está aquele, meu Pai, prostrado, aquela em uma cama, que não pode se mover. Ajuda este povo a vencer. Aqueles que estão nas cadeiras de roda, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor, porque Tu tem poder de ajudar este povo. Fazer dele mais do que vencedor.
porque tu és fiel. E assim, Senhor, visite aquele presidente. Eu entrego ele nas tuas mãos, sua família, os deputados, meu Deus, os governos, os prefeitos, as autoridades. Pai querido, eu entrego essas vidas nas tuas mãos. Aqueles projetos ali que só tu sabe, meu Senhor. Visite todos os pastores da face da terra, todas as igrejas. Eu entrego nas tuas mãos. Visite, meu Senhor, tuas filhas do circo de oração. Ajude tuas filhas a vencer a vitória. Não deixe elas parar. Não deixe elas desistir. Que através dessa oração do teu povo, que tu tem agido em todas as situações. Então, meu Senhor, opere os teus milagres, Senhor. Visite os jovens das igrejas. Eu entrego esse jovem nas tuas mãos. Esse jovem que estão lá fora no mundo, vai lá com a vitória. Visite as crianças das tuas igrejas, protege, Pai. Aquelas crianças que precisam de ajuda, vai lá. Visite, meu Senhor, as crianças do mundo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Visite, meu Deus, todos aqueles que necessitam de uma obra feita por ti na sua vida. Aqueles que vão reconciliar contigo, aqueles que vão te aceitar através desta palavra, que eles sintam no coração desejo de te aceitar. Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Aceite essas vidas, dê a vitória, Pai. Visite aqueles que estão com dor, meu Deus, quando eles ouvirem, Senhor, esta oração. Que o anjo do Senhor entre com a cura. Que o anjo do Senhor entre com a vitória. Aonde está localizado uma dor na coluna, no joelho. Meu Deus, entre com providência na junta, nas medulas daquele que precisa de um milagre. Controle pressão, controle colesterol. Controle, meu Senhor, a diabetes, porque tu tem poder de controlar todo o mal, pois tu és o controle do teu povo. Trabalhe nas mentes, repreendendo depressão. Meu Senhor, dê a vitória, preenche essas mentes contigo. Levante o cansado e abatido, aleluia. Dê força àquele que não tem força para vencer, para chegar na tua casa. Dê desejo do teu povo te servir. Ajude, Senhor, o teu povo. Eu entrego eles nas tuas mãos. Repreenda as enfermidades, pois tu és fiel, Senhor. E eu creio em ti e confio porque tu tem poder. Todas as vidas que têm me assistido, você que vai me assistir pela primeira vez, seja abençoado e vitorioso pelo Senhor. E em nome de Jesus nós agradecemos a Deus, certa da vitória. Que Deus possa abençoar todos vocês. A hora que vocês ouvirem esta palavra, que você sinta a presença do Senhor, que você sinta que Deus é fiel, ore juntamente comigo e que Deus possa abençoar todos vocês, tenham todos uma semana de bênção e de vitória com o Senhor e receba todos o meu abraço e a paz do Senhor Jesus e até segunda-feira, se Deus nos ajudar e Ele vai nos ajudar, pois Ele é fiel. Amém, Jesus.